Olá, muito boa noite. Bem-vindos a mais um programa Movimento dos Direitos Humanos, aqui na Rádio Movimento, uma rádio inclusiva ao ritmo da sua vida. Eu sou a Catarina Vieitas. E eu, a Rosário Vieitas. Hoje temos como convidado Hitler Samussuco, angolano, formado em Ciência Política pela Universidade Agostinho Neto, conhecido pelo seu ativismo em prol dos direitos humanos e pela implementação das autarquias locais. Foi várias vezes preso no exercício da cidadania, fez parte do processo mediático conhecido como o caso 15+2, presos políticos reconhecidos pela Amnistia Internacional. Hitler Samussuco é ainda cofundador do movimento Jovens pelas Autarquias, porta-voz do movimento Hip Hop Terceira Divisão e é também responsável pela comunicação e pela gestão programática do movimento cívico Mudei. Como ativista, tem-se dedicado à organização de atos públicos e manifestações em defesa da liberdade. Tem contestado abertamente o governo e o presidente de Angola. Defende métodos pacíficos de luta e ação e tem sido brutalmente reprimido. O governo acusa-o de crime de atos preparatórios para a prática de rebelião e de atentado contra o Presidente da República ou outros membros de órgãos de soberania. Olá, Hitler. Obrigada por estares aqui connosco. Olá, Hitler. Boa noite. Não sei se nos consegues ouvir. Nós não te estamos a ouvir. Olá. Sim. Agora estamos a ouvir-te. Olá, boa noite a todas e a todos os ouvintes da Rádio Movimento PT. Estamos aqui em sintonia a partir de Angola. Olha, primeiro gostava de te perguntar como é que começou o teu percurso nos direitos humanos, enquanto ativista? O meu percurso nos direitos humanos enquanto ativista começou muito cedo. Nós entramos por intermédio do movimento hip hop. Dentro deste movimento hip hop fomos aprendendo primeiro conhecer a cultura hip hop e a partir daí começamos a nos interessar em questões políticas, ou seja, fazer músicas a retratar a situação política de Angola e depois também começamos a ganhar interesse em questionar a dinâmica econômica e a questão das violência contra os cidadãos, porque logo no início ou seja, na fase embrionária do movimento hip hop, nós tivemos um jovem que foi morto por cantar uma música e a música nem sequer era dele. Eu estava a repetir a música de alguém, neste caso do MC-K, o nome do jovem é Xerox, e aquilo nos inspirou mais a dar continuidade à nossa luta por intermédio da música e depois mesmo fazer confrontação diretamente nas ruas. Hitler, desculpa interromper-te. Antes de continuares, pedia só que se fosse possível que ligasses a câmara, porque nós não te estamos a ver. Nós ouvimos-te bem, mas não te conseguimos ver. Será que... Vou tentar ligar a câmera. Eu acho que terei que sair e voltar a entrar para ligar a câmera. Só um instante, permita-me. Não consegues... Bom, vamos tentar aqui resolver este problema técnico. Aproveitamos para passar uma música. Aproveitamos para passar, enquanto o Hitler... enquanto revemos esta questão, se calhar passamos uma das músicas da autoria do Hitler, Sobreviver à Cadeira Elétrica. Sociedade aberta, Castiwa, sobreviver à cadeira elétrica. Sobreviver à cadeira elétrica.
Mãe, arrume as biquatas, papá já não aguenta o sofrimento. Mais 5 anos a resistir à cadeira elétrica. Mana, deixei uma carta, manos, não chorem por nós. Talvez prefira a eutanásia do que sobreviver à cadeira elétrica. Nascemos a chorar, sinônimo de que na terra a vida não presta. Por isso Jesus não irá voltar nas vestes de homem encarnado. Desde ter a idade que usamos o instinto para sobreviver. Sentenciados à nascença, a crescer ou não e morrer. Deparamos-nos com situações que nos submetem a uma experiência pior ou igual que a execução. A cadeira elétrica, sobreviver é uma arte. Aprendi com a idade ao elema. Nós não vivemos, sobrevivemos porque a balança da justiça não existe quando de um lado do prato tem uma espinha de peixe e do outro lado do prato boi tirado do espeto. Quando de um lado no prato vivem talatona, quilamba e novas centralidades, e do outro lado pessoas são despejadas no farguilo ou na funda como se fossem leprosos. De facto tem razão, já que sobrevivemos então nada temos a perder. Por isso não vos deixaremos dormir se não nos deixarem sonhar. Acordado, sonhei que na cerimônia de investidura gritei impostor, impostor, e o Ahmed acertou o alvo. O culomesso, o cambadiame, liberdade de expressão não existe, democracia não existe, direitos humanos não existem, multipartidarismo não existe. Aponto bem alto o meu desaponto e levanto bem alto o meu punho contra a má governação, contra quem prejudica o irmão e contra a atitude da humanidade que se degrada a cada dia. J-A-Z-I-G-O. É da mão de obra barata, onde muitos têm pouco e poucos têm muito, vivendo de submissões. Onde os mortos mandam, os vivos obedecem nessa selva. Onde caça se kwanza, lugar seguro é por trás de um leão. Errar em gratidão, chorando para aliviar a aflição. O poder que não está, nunca esteve na mão do povo com fome. Sofrendo calado, justiça pobre e cega. Dirigentes são aberração à população. Apagou-se o seco das luzes, cadê o Diogo Cão? Juiz esquizofrênico paranoico. Há máquinas e homem labutando, é a lei da sobrevivência. Irmão mata irmão nos dias da tribulação. Há 2 milhões de reclusos a ver o sopro 3 das grades. Desafortunado, qual das datas tem importância? 4 de fevereiro ou 28 de agosto. Retrocesso na civilização, que Angola não tem angolano. Apenas portugueses de cor preta. A colonização é planificada, sepultura reaberta. Com lágrima nos olhos, caminho da glória e nunca trilharão, vale a lei da expropriação. Carecendo de explicação, como é que um partido arruína uma nação? Mãe, arrume as biquatas, papá já não aguenta o sofrimento. Mais 5 anos a resistir à cadeira elétrica. Mana, deixei uma carta, mana. Hitler, estás a ouvir-nos? Ok, bem. Alô? Olá, estou a ouvir, consigo ouvir? Sim, sim, agora estamos a ouvir-te. Estamos a ouvir-te. Ok. Ainda não te estamos a ver, mas não há problema, fazemos... olá! Hitler. Olá, Hitler. Olá. Bem Ok, aparecido. perfeito. Pronto, nós estávamos a conversar sobre o teu início no ativismo, nomeadamente no movimento hip-hop, e estavas a contar como é que, através desse movimento, entraste na luta pelos direitos humanos. Falando Sim, por intermédio da do repressão movimento. que é exercido que foi exercida aos músicos. Exatamente, conforme eu estava dizendo, o movimento hip-hop foi o veículo que nos conduziu a este movimento de ativismo. Dentro do movimento hip-hop há alguns elementos, por exemplo, tem a pessoa que canta, que é o MC, o que faz, que mexe com a aparelhagem, que é o DJ, também temos as pessoas que dançam, que são os breaks, mas tem um quinto elemento que chama-se de Street Knowledge. Foi por intermédio do Street Knowledge que nós nos transformamos em ativistas. E o movimento hip-hop surgiu em Angola no início da década de 90. E foi pela primeira vez que em Angola, depois de um regime totalitário, começamos a ter iniciativas de jovens participando ativamente na política sem necessariamente fazer parte de um partido político. Ok. E depois, entretanto, também pertences ao grupo Movimento Jovens pelas Autarquias.
Hitler, consegues ouvir-nos? Então, este grupo, o Movimento de Jovens pelas Autarquias, bem como a fundação que foi criada com o teu nome e mesmo o movimento cívico. Estamos no ar? Sim, estamos no ar, agora estamos a ouvir-te. Ok. Estava a dizer que depois, no âmbito da atividade de cidadania, fundaste também um movimento Jovens pelas Autarquias, certo? Eu não consigo vos ouvir. Não consegues ouvir? E agora? Ok, eu acho que aqui também deve haver aqui um problema de conexão com a internet. Não sei, vamos tentar resolvendo isto da melhor maneira, mas Hitler, não consegues ouvir as nossas perguntas? Agora consigo ouvir. Ok, perfeito. A internet aqui em Angola é muito ruim, infelizmente, e estou com estas dificuldades. Pode repetir a questão, por favor? Sim, eu repito. Entretanto, fundaste também o Movimento Jovens pelas Autarquias. O Movimento Jovens pelas Autarquias fundamos em 2018. Angola na lusofonia existem apenas 2 países que não têm a institucionalização das autarquias locais. O primeiro é Guiné-Bissau e o segundo é Angola. Todos os outros países têm autarquias locais. Na África Austral, Angola é o único país que não tem as autarquias locais, ou seja, o poder em Angola está muito centralizado na presidência da República. E nós lutamos para a descentralização do poder local. Nós gostaríamos, por exemplo, que as pessoas, a nível das localidades, dos municípios, participassem ativamente ou influenciassem as decisões a partir da base. Infelizmente, não é isso que acontece no nosso país. As decisões são tomadas a partir do Palácio, que está centralizado em Luanda, e essas acabam por refletir-se ao todo o país, ou seja, pessoas que moram na capital determinam o que deve acontecer ou não no interior de Angola. Então, decidimos criar esse movimento que reúne vários grupos e várias ações ligadas à luta pela institucionalização das autarquias locais. E como é que atuam? Nós fizemos, por exemplo, por um lado, nós temos consciencializado as pessoas por intermédio de conferências, palestras, seminários de capacitação interna dos membros e depois da sociedade. E, por outro lado, temos feito mesmo manifestações de protestos de frente à Assembleia Nacional, onde os deputados têm reunido regularmente. O que nós fizemos é surpreendemos os deputados. Se o assunto for ligado às autarquias locais, nós não protestamos no 1º de maio, que é o lugar habitual. Nós vamos mesmo diretamente na Assembleia e que, de acordo com a lei das manifestações em Angola, os cidadãos não podem manifestar 100 metros de um órgão de soberania. Mas onde está esse órgão de soberania, não é possível, por exemplo, a polícia determinar onde seria os 100 metros. Então, aquilo que está assim na beira da estrada, o que nós fizemos é, vamos chegar até lá, na rua, e ficamos a protestar. E a polícia aparece, prende todo mundo que está, e nós já estamos acostumados com isso. São alguns métodos. Pois, portanto, não têm utilizamos. liberdade de manifestação pacífica. Não há liberdade de manifestação pacífica, e até achei muita ignorância por parte do presidente da República, que ontem, perante uma entrevista pela rádio francesa RFI, disse que todos os sábados em Angola há manifestação, em Angola não há repressão.
E quase todo mundo achou graça. O presidente parecia mais um comediante, porque não é normal fazer manifestação em Angola. Todas as manifestações são respondidas com repressão fora de série, ou seja, eles não permitem. Quando eu falo, por exemplo, que as manifestações são reprimidas, não é a partir do momento em que a manifestação vai gerar uma certa confusão, não. A concentração de jovens ou de ativistas em certos locais públicos já é motivo para a polícia fazer recolha. A polícia prende pessoas até a partir das suas residências. Se você for identificado que és organizador da manifestação, a polícia não vai te esperar você chegar no local, vai lá prender mesmo a partir da tua casa. Então, não há mesmo o direito à manifestação está consagrado na Constituição da República de Angola, e essa Constituição foi criada em 2010. A lei que regula as manifestações foi criada em 1991 e há aqui uma discrepância. É que a Constituição está muito avançada por ter sido criada nesses contextos, e a lei que regula as manifestações foi criada num contexto em que o regime não estava aberto para os direitos fundamentais. Então, e eles sempre que querem reprimir uma manifestação, vão apegando-se a uma lei que foi criada de acordo com a Lei Constitucional de 1991. E tem havido repressões nessas manifestações, nomeadamente há registro de mortes? Tem havido todo tipo de repressão, todo tipo. Por exemplo, mortes, rapto, detenções arbitrárias, julgamentos sumários. E também, à medida que o tempo vai passando, o regime vai inventando coisas que não eram vistas, por exemplo, nas outras ditaduras. Por exemplo, quando temos uma manifestação, o regime pode pegar a polícia, vos prendem no local de concentração e vos abandonam pelo menos a 200 quilômetros da cidade capital. Vocês ficam lá abandonados, vos recebem todos os meios de comunicação, por exemplo, os telefones, vos recebem o dinheiro e vos abandonam no meio do mato para vocês se virarem. E eu, pelo menos, já passei mais de 5 vezes nesse processo. Já fui abandonado no Cabo Ledo, que é muito distante da cidade de Luanda, mas há outros que já foram parar muito mais distante ainda. No que diz respeito à questão de mortes em plena manifestação, até o preciso momento nós registramos 2 mortes em pleno contexto de manifestação. A primeira foi do Inocêncio de Matos, que foi baleado enquanto ajoelhava a implorar na polícia para não implementar violência. Ou seja, a polícia estava a fazer disparo e ele ajoelhou a pedir violência, não violência, e a polícia deu-lhe tiro da cabeça. O outro jovem, chama-se Serginho, morreu há pouco menos de 2 semanas, quando procuravam protestar contra o mau estado da estrada que liga o bairro da Tecnocar até ao bairro Ruiz. A polícia apareceu, fez disparos e acertou mortalmente nesse jovem. E mera coincidência, o jovem que foi morto é filho de um agente da polícia que estava presente no ato de repressão policial, mas ele estava num ponto diferente do que estava o filho dele. Quando ele se apercebeu mais tarde que era o filho dele, ele ficou frustrado. E também o caso, por exemplo, não tem nenhum processo em tribunal, porque o senhor acha que se levar em tribunal ele vai perder o emprego, e ele acha que a vida do seu filho é menos importante, por exemplo, que o emprego, porque não tem sido fácil sobreviver em Angola. Eu tentei falar com o senhor, procurei os dados mesmo completo. O único nome que eu sei do jovem é Serginho. O pai recusou dar os outros dados porque ele é oficial da Polícia Nacional e teme represálias do governo. Ele acha que, por exemplo, se partilhar dados, se continuar a falar conosco, provavelmente vai perder o seu emprego. Então, prefere que o caso da morte do seu filho de 17 anos passe dessa forma. Mas, além desses 2 que eu citei, também temos casos de outros que não morreram em contexto de manifestação, mas de manifestações assim, que são convocadas por uma causa. Tem algumas revoltas que acontecem de forma espontânea, que também já perdemos alguns ativistas. Lembro-me, por exemplo, do M-Stop,
que foram protestar perante uma esquadra porque a polícia tinha prendido um marginal e passando 2 dias o marginal estava solto e eles foram pedir esclarecimento à polícia porque que tinha solto o indivíduo e a polícia fez 2 disparos e matou 2 pessoas. Isso foi Volto também quando? aqui dizer, isso foi em janeiro de 2021. Aconteceu no município de Cacoapo, no bairro da Boa Esperança, na esquadra que fica próximo ao Sacrinói. E este caso também não tem nenhum respaldo jurídico, ou seja, não passou por nenhum tribunal, nenhum procurador ouviu, porque o pai do jovem é militante do MPLA e sabia, por exemplo, que se fosse levado o caso em tribunal, pese embora que os tribunais aqui dependem todos do MPLA, mas as pessoas até não acreditam, por exemplo, ou seja, se levar um processo para essas instâncias, provavelmente poderá prejudicar muito mais ainda, ou seja, vai se constituir em perseguição política, que poderá afetar outros elementos da família que não têm nada a ver com questões de participação política. Portanto, todos esses atos... Participar... Diz, Hitler. Eu ia perguntar-te, todos esses atos de violência da polícia têm permanecido impunes? Hitler? Será que nos consegues ouvir? A participar politicamente é um exercício muito arriscado. Okay. Participar na vida política, na vida pública, apesar de estar... Ok, vamos Estava ter... com Sim, rede. certo, mas agora já te Estava estamos a ouvir com... novamente. Já te estamos a ouvir. Exatamente. Entretanto, perdemos aqui alguma informação, mas estava, não sei o que é que acrescentaste, e perguntámos-te se esses atos de violência da polícia para com a população permanecem impunes. Permanecem impunes. Desde que o João Lourenço tornou-se presidente de Angola, eu não conheço, por exemplo, um polícia que cometeu uma barbaridade ou uma atrocidade no exercício das suas funções foi punido pelos órgãos próprios, né? Não conheço nenhum, e eu acho que essa impunidade tem encorajado novos crimes, porque o polícia sai daí e sente-se encorajado, vai em casa de forma leviana e volta novamente no terreno e vai continuando. Eu estou, por exemplo, a falar desses casos que estão ligados com ativistas, porque também temos outras vítimas, que são as mulheres vendedoras ambulantes. Essas senhoras, por exemplo, são sempre vítimas da polícia, da repressão. Temos o caso da Juliana Cafique, a Juliana Cafique e tantas outras que não consigo precisar aqui os seus nomes, que a polícia, algumas foram baleadas, as outras a polícia deu corrida e de repente não é um caso isolado, ou seja, não são casos isolados, mas são vários casos de os agentes da polícia andarem corrida numa vendedora ambulante, aparece um carro e panca a senhora e a senhora morre. Ou seja, não trata-se de um caso, mas são vários casos, sobretudo em Viana, no Casquel, bairro Casquel, também no município de Cacoapo, temos muitos casos desses. De muitas senhoras e porquê que as vendedoras ambulantes são um alvo da polícia? Ou é arbitrário? O que acontece é, as senhoras vendem em lugares considerados pelo governo como sendo ilegal. Ou seja, o governo criou espaços próprios para essas pessoas venderem os seus produtos. Mas esses espaços estão longe da esfera pública, ou longe do público, dos clientes. E o que acontece é que elas procuram onde há mobilidade social, onde há pessoas, onde há maior concentração de pessoas para comercializarem os seus produtos. E a partir daí, a polícia procura impor ordem. Exato. Esses dias, por exemplo, aqui no nosso município de Cacoapo, a polícia voltou novamente a reprimir, a dar corrida nas zongueiras. Durante esse tempo,
das eleições, eles deram uma pausa. Agora que as eleições já terminaram, então, porque eles reconhecem também que as mulheres são a maioria, então decidiram dar uma pausa nesse sentido, mas já retomaram. E o novo governador de Luanda, Manuel Homem, prometeu que vai acabar com essa venda ambulante. É que dizer só vai acabar com essa venda ambulante é uma coisa, só que na hora de entrar em ação, muitas vezes acontecem esses acidentes por parte das autoridades. O mais agravante é que as pessoas que provocam esses acidentes não são responsabilizadas criminalmente. Hitler, na tua opinião, o que é que alterou na sociedade angolana com a passagem do regime do presidente Eduardo dos Santos para o João Lourenço? Alterou muita coisa. Primeiro, o José Eduardo dos Santos era um indivíduo claramente declarado como um ditador, tendo em conta a longevidade, tendo em conta o período que ele governou mesmo, que era num contexto de ditadura. Ele decidiu prolongar os seus atos e todo mundo sabia que ele era um ditador. Já o João Lourenço entra num contexto supostamente de transição para a democracia, mas adota todos os métodos e todas as estratégias que tinham sido utilizados pelo José Eduardo dos Santos. Algumas vezes nós dissemos assim: o maior fanático do José Eduardo dos Santos é o João Lourenço, porque ele criticou tanto o José Eduardo dos Santos, depois seguiu tudo o que o José Eduardo dos Santos fez. Até, por exemplo, o título. O José Eduardo dos Santos utilizava o título de arquiteto da paz. E o João Lourenço, no âmbito do seu fanatismo, ele adotou de campeão da paz. Como em Angola, nesse preciso momento, não temos um conflito armado, então ele vai procurar mediar os conflitos na região dos Grandes Lagos, um conflito que ultrapassa as suas responsabilidades, que ultrapassa o seu poder, e decidiu então atribuir-se o título de campeão da paz. Ele que promove a paz na região dos Grandes Lagos é o mesmo promotor da guerra ou dos conflitos a nível do país, ou seja, em Angola, o principal causador dessa tensão social é o João Lourenço, porque ele tornou-se presidente em 2017. Até 2018, ele andou a ludibriar a sociedade de que nós estávamos numa outra era. Fez discursos políticos muito bonitos para ludibriar também a comunidade internacional, e alguns ativistas acabaram por acreditar nas falácias do João Lourenço. Alguns mesmo defendiam-lhe publicamente, mas isso só foram durante 2 anos, 2017 e 2018. Quando nós chegamos em 2019, ele começou a utilizar todos os métodos de repressão que já tinham sido utilizados pelo José Eduardo dos Santos, e aperfeiçoou esses métodos. Por exemplo, no que diz respeito à cooptação, à bajulação, até a questão do nepotismo, a questão da perseguição política, que está muito acentuada, e, sobretudo, a questão da impunidade. Quando um agente da polícia mata um cidadão, no tempo do José Eduardo dos Santos, por exemplo, lembro dos indivíduos que foram responsáveis pela morte de 2 ativistas, o Caçula e Camulingue, e também do caso do Kim Ribeiro, que foi um caso muito conhecido na sociedade angolana. Esses foram punidos. O Kim Ribeiro cumpriu metade da pena. O general Gamboa, que esteve envolvido na morte de Isaías Caçula e o Camulingue, também cumpriram metade da pena. No tempo do João Lourenço, esses casos não chegam nem sequer no tribunal. Não há nenhum processo, por exemplo, sobre a morte de Inocêncio de Matos. E o mais agravante mesmo é que durante o mandato do João Lourenço, eles encontram sempre uma desculpa para justificar os seus atos de barbaridade. Por exemplo, quando Inocêncio de Matos morreu em 2011, a polícia
na televisão comunicou que o jovem caiu em pleno ato de protesto e bateu com a cabeça num objeto contundente. Por isso é que estava doente, estava ferido e encaminharam para o hospital. No dia seguinte, a polícia vinha novamente a dizer: olha, o jovem que disseram que estava morto está vivo. Passando mais alguns minutos, aparece um médico na televisão a confirmar que o jovem estava morto. E quando pegas o chapéu que o jovem estava a utilizar, aparece a bala que lhe entra daqui do pescoço e sai pela cabeça. E depois, a família contratou advogados, contratou também especialistas para fazerem um estudo do processo, fizeram uma autópsia e depois todos os documentos que estavam ligados com a questão da autópsia desapareceram. O fotógrafo especialista que foi lá para fazer sessão fotográfica e depois divulgar aquilo, todo o conteúdo desapareceu assim de forma misteriosa. Até hoje ninguém conhece o paradeiro deste processo. E este é um caso. O outro caso tem que ver com, recentemente, morreram, ou seja, 8 jovens que estavam num restaurante a conviver, foram raptados por agentes dos serviços de investigação criminal. Passando uma semana, os jovens apareceram mortos na casa mortuária e a polícia utilizou as mesmas estratégias. Chegaram no local onde encontraram os jovens a conviverem, decidiram recolher todos os vídeos, ou seja, decidiram destruir as provas que estavam no local. E hoje a polícia está a fingir que está a tentar fazer o inquérito e o mais impressionante é isso. O Ministério do Interior, que está ligado à Polícia Nacional, faz inquérito ao Ministério do Interior para apurar se o Ministério do Interior cometeu uma atrocidade ou uma irregularidade. Eu acho que nós estamos até mesmo a brincar de país. O nosso país ninguém leva a sério e há aqui ausência de patriotismo muito acentuado. Nós temos pessoas que temos políticos muito irresponsáveis em lugares que seriam para pessoas de idoneidade, pessoas com compromisso pátrio, para promover então boas relações entre os cidadãos. E qual é que tu achas que devia ser o papel da comunidade internacional em relação ao que se passa, à situação de Angola? A comunidade internacional desempenha um papel muito importante no meio de tudo isso, mas infelizmente é que estão muito mais preocupados com os interesses econômicos do que propriamente para contribuir para o processo de democratização do Estado angolano. Nós temos assistido, por exemplo, à presença de muitos presidentes europeus e também de muitas declarações do presidente dos Estados Unidos sobre a situação econômica ou sobre as potencialidades de Angola e também a questão do posicionamento geoestratégico de Angola, sobretudo na região do Golfo da Guiné, e a forma como os americanos, por exemplo, lidam com a situação política em Angola é bastante impressionante. Ou seja, eles vão combatendo a ditadura no Médio Oriente e vão colaborando com a ditadura em Angola. Só o facto, por exemplo, de em Angola não haver eleições locais, o facto do governo angolano desrespeitar sucessivamente os direitos humanos, a forma como o governo angolano maltrata os partidos políticos que estão na oposição, a forma como ele lida com a questão da comunicação social, que não é normal. Por exemplo, nós temos um país em que não há televisão privada, ou seja, as televisões privadas que passavam alguma informação para os cidadãos foram todas fechadas
durante o mandato do João Lourenço. Inventou-se sempre algum argumento com o propósito de fechar. E o João Lourenço tem criado todos os mecanismos para coartar o exercício das liberdades fundamentais. E o mais impressionante é que a comunidade internacional continua a acreditar, por exemplo, nas suas boas intenções. Essas boas intenções que não são refletidas, por exemplo, na realidade ou no dia a dia do povo angolano. O povo angolano sofre 2 vezes mais do que sofrem muitos povos no mundo, porque nós, apesar de todo esse problema, nós temos outros problemas, por exemplo, que são muito do domínio, ou seja, no âmbito moral, no âmbito, ou seja, a destruição é a destruição moral. Por exemplo, nós temos um sistema de educação deficitário, temos um sistema de saúde deficitário, temos muitos problemas com a questão do saneamento básico, os angolanos morrem de malária, os angolanos morrem de doenças como febre amarela, cólera, doenças que em muitas sociedades já foram ultrapassadas há bastante tempo, continuam a assolar em Angola porque o governo não cria nem políticas públicas para a gestão do lixo e as pessoas vendem à volta do lixo, as pessoas se alimentam, o dia a dia das pessoas é próximo ao lixo. O angolano convive muito com lixo, o angolano não acredita muito no dia de amanhã, ele vive muito no hoje, está muito preocupado com o dia de hoje. E as pessoas colocam muitas vezes as suas vidas em risco, essa questão de segurança está muito ultrapassada. E é impressionante que muitos, ou seja, os estrangeiros chegam em Angola, assistem tudo isso, mas ainda assim acham que é normal o modo como os angolanos vivem. E quando nós vimos, por exemplo, os Estados Unidos em pleno contexto de campanha eleitoral, a ceder crédito para o MPLA, nós vimos que isso é um ato de favorecimento. Em plena campanha eleitoral, seria bom se os Estados Unidos mantivessem neutro para permitir com que haja transparência no processo eleitoral. Quando toma-se partido, o que acontece é que os resultados começam a ser viciados. E as eleições de 2022 foi precisamente isso. Nós vimos os líderes políticos, ao invés de estarem muito preocupados com o povo, que é o eleitor, que são as pessoas que votam, eles estavam muito mais preocupados em agradar Portugal, em agradar os Estados Unidos da América. E nós vimos as declarações do embaixador dos Estados Unidos da América em pleno contexto de campanha eleitoral a dizer que só não vê desenvolvimento em Angola quem não vê. E eu acho bastante Hitler, deixa-me só interromper para te perguntar uma coisa. Em relação ao desemprego, que também no fundo está relacionado com esse aspecto que estás agora a falar, como é que é o nível de desemprego aí em Angola? O desemprego é elevado? Os níveis de desemprego são totalmente elevados, porque o maior empregador é o Estado. O Estado é o maior empregador. E o que acontece? O Estado também está com dificuldades de fazer processos de recrutamento, porque dentro dos compromissos que tem com o Banco Mundial e, sobretudo, com o FMI, ele tem que esvaziar cada vez mais o aparelho do Estado. E o MPLA o que é que faz? Como o MPLA tem o controle de todo o Estado, criam também ministérios fantasmas, onde vão colocando alguns dos seus militantes simplesmente para lhes agradar. Então nós temos um aparelho do Estado muito robusto e eles não conseguem dar respostas, por exemplo, às jovens que estão a sair das universidades, às jovens que estão a terminar o ensino médio. Em Angola você encontra pessoa com 35 anos, nunca teve nenhum emprego na sua vida, não tem oportunidades de ter, porque os empregos estão cada vez mais escassos. E isso faz com que muita gente em Angola, sobretudo nesses últimos dias, procuram formas para sair de Angola, para encontrar uma oportunidade na Europa ou nas Américas. E os países mais procurados pelos angolanos são Brasil e Portugal.
os angolanos, se for, por exemplo, para fazer uma reportagem hoje, perguntar a qualquer jovem angolano, vai dizer que está a juntar dinheiro para sair de Angola, está a juntar dinheiro para conseguir visto, para conseguir passagem para sair de Angola, porque Angola não oferece esperança para nenhum jovem. Angola, as pessoas perderam a esperança, os resultados eleitorais foram muito decepcionantes e todos os dias nós passamos, por exemplo, no centro de visto, nós temos aqui um espaço, ou seja, as embaixadas criaram parceria com uma empresa, e essa empresa que trata das questões do visto. A fila começa a partir das 2 horas da madrugada. As pessoas que chegam 5 horas já não conseguem nenhuma ficha para dar a entrada dos seus processos. E esse tipo de matéria não passa em nenhum dos noticiários, em nenhuma das televisões, porque são matérias que não interessam no governo. Nós temos em Angola também alguma imprensa internacional, mas essa imprensa faz ou trabalha à medida dos interesses do governo daqui. Por exemplo, essa questão que eu estou a falar não passa. Seria bom se os cidadãos portugueses vissem o que se passa, por exemplo, na Embaixada de Portugal. Os angolanos estão na Embaixada de Portugal a chorar, a implorar uma oportunidade para ver se conseguem ser tratados como humanos, por exemplo, no outro país, porque no nosso país nós não somos tratados com dignidade. Então estamos a procurar, por exemplo, outras oportunidades nos outros países, né? E é muito, muito, muito complicado. E nós temos muitos jovens. A população angolana é maioritariamente composta por jovens, jovens que estão a sair das universidades, terminaram o ensino superior, mas não têm emprego. E muitos desses já estão com 35 anos de idade, alguns estão prestes a atingir 40 anos, mas nunca tiveram emprego na sua vida. E as pessoas moram nas casas dos seus pais e vivemos assim, essa situação. As pessoas começam a pensar em métodos violentos. Quanto ao investimento, há investimento angolano e investimento internacional. Que tipo de investimento é que se faz aí em Angola? Em Angola nós temos, por exemplo, temos muitas empresas e, infelizmente, os nossos dirigentes políticos, eles alegam que os quadros angolanos não são qualificados, razão pela qual preferem ir buscar quadros na Europa, no Brasil, sobretudo Portugal e Brasil. Tem muita gente aqui a trabalhar e outros países, como, por exemplo, a Inglaterra, a Alemanha, a Noruega, eles investem pouco, por exemplo, no setor das empresas, porque nós não temos um sistema de justiça que ajuda. Qualquer empresário sério começa a pensar 2 vezes. Eu vou investir num país onde não há separação entre os 3 poderes tradicionais, onde o presidente influencia diretamente as decisões nos tribunais, onde os tribunais dependem de ordens superiores. Então, vê que é desperdiçar o dinheiro investido em Angola, e isso prejudica consideravelmente os angolanos. O presidente angolano tem andado na Europa, tem andado nas Américas para atrair investimentos estrangeiros, e o que acontece são os árabes com tendências mafiosas, porque as pessoas que investem aqui são mais esse pessoal asiático. Nós tínhamos um chinês, Sampan, que tinha muitos investimentos em Angola, mas depois de passar um tempo percebeu-se que era um mafioso chinês. E temos também russos, temos também israelitas, por exemplo, a investir em Angola, mas não são aqueles empresários sérios que conseguem desenvolver coisa à luz da legalidade. São pessoas que trabalham muito fora da lei. E qual é que tu encontram achas? Aqui um governo que não tem interesse, que trata o país como sendo propriedade privada, trata um Estado como sendo propriedade exclusiva para o seu partido. Então conseguem criar, por exemplo, essa forma de
ou seja, tem alguns autores que consideram esse regime como sendo como é que é este, né? Um governo formado por corruptos, cleptocracia. O que nós temos em Angola é uma cleptocracia. Eles roubam dinheiro de Angola, vão investindo nos outros países, vão prejudicando o povo angolano e Qual é que tu a achas população indígena. e qual é que tu achas que é a responsabilidade do governo português na perpetuação desta situação em Angola? Ah, o MPLA, por exemplo, durante um tempo, ele enganou as pessoas que eram um partido de esquerda. Mas o que nós assistimos é que o MPLA em Portugal está bem servido. Portugal pode estar a ser governado por um partido de esquerda, por um partido da direita ou do centro. O MPLA consegue ter sempre boas relações, ele consegue fazer, ou seja, ele tem amizade com todos os partidos de Portugal. Eu acho que, com exceção do bloco de esquerda, o MPLA tem boas relações com todos os partidos de Portugal. E isso faz com que, ou seja, a elite política portuguesa também veja Angola como sendo ainda propriedade de Portugal. E dentro de acordos, sobretudo os acordos que foram feitos em Alvoro, os acordos de Bicesse, acredita-se que há alguns pontos, por exemplo, em que os governantes angolanos preferem tirar o dinheiro daqui e pagar como se fossem pagar multa por tudo quanto os portugueses fizeram para os angolanos. E tendo em conta o, o desinteresse do governo angolano em desenvolver Angola, os portugueses se aproveitam dessa brecha para também tirar o seu proveito. É o que tem acontecido, né? Nós temos políticos portugueses que depois acabaram por vir fazer carreira empresarial em Angola. Um dos exemplos é o Paulo Porta, não sei se é mesmo esse nome, um político português. E é impressionante que ele foi o responsável, um dos responsáveis pela comissão eleitoral, ou seja, ele veio para ser o observador, o responsável da observação eleitoral em Angola. E uma pessoa que tem interesses econômicos em Angola, que trabalha como consultor de empresas em Angola, ele chega aqui para fazer a observação das eleições. Mas uma das coisas que eu gostei nele, eu já não tinha assim boas impressões sobre o senhor, mas ele deixou uma mensagem muito positiva para o governo, pois embora que não foi acatada, é que eles não disseram que as eleições foram transparentes. Eles reconhecem que as eleições foram fraudulentas e considerou uma oportunidade para o governo procurar seguir um outro caminho. Foi a mensagem que o senhor falou por deixou. Mas ele Obrigada, está Hitler. consciente que os seus amigos angolanos não vão seguir isso. E a outra pessoa que participou muito diretamente nas eleições angolanas é o Marcelo Rebelo de Sousa, que é o presidente de Portugal. Ele chegou aqui como um bombeiro. Nós estávamos num contexto de fogo e ele chegou aqui para apagar o fogo, acalmar a situação. Mas é acalmar a situação para deixar os políticos tranquilos, porque a população angolana ficou aqui refém ou ficou órfã, foi roubada e não podia fazer nada. É como se tivesse a ser assaltado na sua casa. Você está a ver o bandido a fugir com as suas coisas e você não pode fazer nada. As eleições em Angola foram um roubo, uma fraude, claramente, Olha, e Hitler, aos olhos de todos. gostava muito de conversar contigo. Obrigada por teres vindo hoje. Haveria ainda muito mais a falar em relação a várias questões relacionadas com Angola. Ficamos por aqui hoje. Não percam o programa que se segue. Obrigada, Hitler, por ter estado connosco mais uma vez. Obrigada aos nossos ouvintes que nos acompanham em todos os países da língua oficial portuguesa. Obrigada, boa noite. Até ao próximo programa daqui a 15 dias. Obrigada, boa noite a todos. Ok, obrigado. Hitler.
Rádio Movimento.